A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. Você aí já me conhece, eu sou Adriano Recobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje iremos estudar uma lição muito importante, maravilhosa e muito proveitosa, não somente para os alunos, mas também para você, caro professor. Lição de número 8 vai ter como título Confessando e abandonando o pecado. Então vai ser uma aula maravilhosa, uma aula muito produtiva, e eu espero que você fique conosco até o final desse vídeo, porque nós temos muita coisa boa para poder passar para os nossos irmãos aí que estão aí do outro lado da telinha, tá bom? Você não perde nada por seguir aí a gente até o final desse vídeo, tá bom? Então, já que você entendeu esse recado, quero deixar um outro recado bem rapidinho. Queria que você deixasse o seu like, aquele like do céu, aquele like maravilhoso, aquele like que abençoa o nosso canal. Também deixe o seu comentário, isso é muito importante. Isso incentiva nós aqui do canal, incentiva também o YouTube a reconhecer que esse canal tem realmente relevância e também, dentro do possível, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que não conhecem ou que precisam conhecer ou que já conhece e você sempre aí está compartilhando, tá bom? Nos ajude aí em nome de Jesus. Então, dentro dessa questão, vamos já para o nosso texto áureo. O texto áureo se encontra em Provérbios capítulo 28, versículo de número 13, que está dividido em duas partes. Primeiro, o que encobre as suas transgressões nunca, em hipótese alguma, prosperará. Ou seja, encobrir é aquele que tenta esconder os seus pecados. E aquele que tenta esconder os seus pecados, o texto é bem claro, este nunca terá sucesso na vida. Mas, aí sempre tem o mas, né, quando a gente fala de Bíblia, mas o que confessa é diferente daquele que encobre. Aquele que encobre, ele não terá sucesso na vida. Encobre o quê? As suas transgressões, os seus pecados. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Ou seja, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e faz o quê? Abandona, deixa de lado, não pratica mais. Então, esses dois pontos são muito importantes para que você venha destacar. Aquele grupo, aquela pessoa que encobre e aquele grupo, aquela pessoa que confessa e deixa os seus pecados. Dentro da nossa verdade prática, ele também destaca dois pontos importantes. Aquele que encobre, né, e aquele que confessa tem dois destinos, duas funções bem definidas. Por quê? Aquele que confessa e deixa, ele desfruta um caminho de restauração e reconciliação com Deus. Então aqui o texto está nos mostrando, na verdade prática, a singularidade da confissão do pecado. Tanto é que logo em seguida ele já remete a todos, ou seja, não é só um ou outro que deve confessar os seus pecados. Ele coloca isso no plural. Precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez toda, ou de uma vez por todas. Então, quando nós falamos sobre encobrir,
nós estamos falando de impedir de alguém ver, né? Ou impedir de ser visto. Ocultar, esconder, ou seja, se eu estou ocultando ou escondendo, é porque aquele objeto, aquela coisa ainda existe. Então eu preciso encobrir. Diferente de cobrir, que é estar ou estender-se sobre, ocultando ou protegendo por uma coisa em cima de outra para esconder, adornar e tapar, né? Então é por isso que o sangue de Jesus ele cobre uma multidão de pecados, tá? E não encobre, ele não esconde, ele cobre, tá? Vamos lá. Salmo de número 51, do 1 ao 12, depois 1 João, do 8 ao 10. Aqui eu separei a leitura bíblica em classe em 2 pontos, sempre em 2 pontos, porque eu tenho uma continuidade. Aqui nós estamos falando do Salmo de Davi, aqui eu estou falando de um ambiente ao qual fazia-se 1 ano após o pecado com Betseba, ok? Então eu tenho aqui no Salmo 51 a escrita 1 ano depois do pecado cometido com Betseba. Então o versículo de número 1, ele já começa com um clamor a Deus por misericórdia. O versículo de número 2, como ele está pedindo misericórdia por causa das suas transgressões, e ele pede para que essas transgressões, esse pecado seja apagado, o versículo 2 ele diz, lava-me completamente, ou seja, corpo, alma, espírito, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. Então eu tenho aqui 2 versículos de clamores. O versículo 3 e o versículo 4, o versículo 3 vai dizer, porque eu conheço as minhas transgressões. Ele reconhece que errou. O versículo 4, contra ti somente pequei. Ou seja, ele reconhece as transgressões e ele sabe que no final de tudo isso, ele não pecou propriamente dito contra o ser humano, mas contra Deus. O versículo de número 5 e o versículo de número 6, ele expressa a universalidade do pecado. Eis que a iniquidade foi formado, em pecado me concebeu minha mãe. E eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Que por mais que ele esteja no universo de pecado, os seus pais pecaram, ele pecou, e mesmo ele estando em pecado, ele ainda busca a verdadeira motivação da sua vida. E ele tenta descobrir, e ele busca descobrir a sabedoria de Deus. O versículo 7, purifica-me com isopo, né? Esse isopo era usado em um ambiente de purificação pelo sacerdote, ao qual era aspergido o sangue de um animal sobre a pessoa que havia sido curado de uma doença, de uma enfermidade. Então ele ia até o sacerdote molhava aquele sopo, né, no sangue e aspergia sobre a pessoa que agora estava curada, restaurada de alguma doença física. Tá? E o versículo de número 8, como ele busca essa purificação, e o exemplo que ele dá é o isopo, que é essa planta molhada no sangue para purificação, ou seja, ele entende que ele já está curado, assim como o doente ia até o sacerdote e fazia a oferta pela purificação, ele já estava curado. Então Davi entende que ele já está curado, ele precisa
dessa purificação, dessa cerimônia. Então é um exemplo muito claro do seu estado agora atual. E o versículo de número 8, ele vai dizer: faz-me ouvir júbilo de alegria. Por quê? Porque ele já estava passando pelo estado de cura. Tanto é que no versículo 9 e versículo 10, esconde a tua face dos meus pecados, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ou seja, ele está entendendo que o pecado dele é vergonhoso, mas ele já está sendo curado pelo próprio Deus, e ele pede para que a alegria, o júbilo volte novamente à sua casa, à sua família, o seu corpo, enfim. Então ele pede para Deus criar nele um coração puro e renovado. O versículo de número 11 e 12, como ele entende tudo isso, o perdão, ele sente esse perdão e sente que a restauração está chegando, ele diz: não me lances fora da tua presença. Ele sabe que o pecado foi grave, cometido com Betseba, mas ele implora: não me lances da tua presença. Perdoa o meu pecado. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, ok? 1 João capítulo 1, versículo 8, versículo 9 e o versículo 10. Se dissemos que não temos pecado, nós estamos primeiramente nos enganando-nos. O versículo 10, se dissermos que não temos pecado, nós não estamos apenas nos enganando-nos, nós estamos sendo mentirosos. Tanto é que o versículo 9 está entre um e outro, dizendo o seguinte: olha, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para fazer o quê? Nos purificar de toda injustiça. É maravilhoso esse texto, poderíamos ter mais tempo, mas o tempo aí, o relógio não deixa, tá bom? Então depois você faça uma análise aí, que vai ser muito interessante. A introdução. Atualmente nós vamos ver que muitos acreditam que não é preciso confessar os pecados por denominá-los ou caracterizá-los ou apenas subjugar o pecado a uma mera fraqueza ligada ao ambiente externo e interno aonde o ser humano convive e também a aspectos hereditários, né? Então não podemos de forma alguma naturalizar o pecado, devida ou por causa do lugar ou ambiente aonde nós moramos, ou porque algum parente ou familiar sempre fez determinadas coisas, ou seja, aquela pessoa que olha para o filho e diz assim: ah, mas ele bebe porque o pai sempre bebeu, ele fuma porque o pai sempre fumou. Por quê? Levando isso a um aspecto hereditário. E isso a pessoa acaba tomando para si, né? Como algo norteador da sua vida. O pecado não é e não está ligado a aspectos hereditários. E também o pecado não está ligado ao ambiente, né? Eu lembro que em outras aulas, em outras revistas, nós falamos sobre o pecado social, né? Que para combater o pecado, é uma teologia, né? Uma teologia da libertação, que fala que para que o homem se liberte do pecado, é preciso primeiro acabar com a pobreza, acabar com a violência, e assim nós acabamos com o pecado. Pelo contrário, nós entendemos que toda miséria que existe no mundo é gerada e causada pelo pecado. Então é por isso que o autor foi muito feliz em colocar esses dois aspectos, o hereditário e também o ambiente. Não é porque você mora em uma comunidade violenta, aonde o tráfico de drogas ele impera, que você vai ser um viciado em drogas ou que você vai se envolver com o crime porque você vive naquele ambiente,
hipótese alguma. Por quê? Porque esses ambientes externos, ele não pode influenciar uma mente renovada, uma mente transformada, uma mente que tem as características da presença de Deus e de Cristo, tá bom? Então, isso não é bíblico, tá bom? Vamos lá. Então, nós vamos ver que há um perigo nessa questão e as consequências do pecado, né? Então nós vamos falar um pouco sobre esse perigo, sobre as consequências e vamos falar de algo bom, né? Porque ele deve ser confessado. Então o que nós temos de bom do pecado é que ele pode ser confessado e ele pode ser aniquilado através da confissão. Esse é o lado bom do pecado. Ele pode ser confessado. Ele pode ser abandonado. Ele pode escravizar a pessoa? Pode. Ele pode subjugar a pessoa? Pode. Ele pode levar a pessoa à ruína? Pode. Mas uma palavra apenas consegue dominar esse pecado que assombra a humanidade. Então, confessar é declarar em confissão e não ocultar. Por isso que o autor falou que é abandonando com evidências de arrependimento. Então a ideia de confessar, ela está intimamente ligada à ideia de abandonar. Somente confessar, somente chorar, somente arrepender-se de maneira teórica não significa que você abandonou. O abandono ao pecado, como o autor deixou bem claro, é a evidência desse arrependimento. Então, abandonar, em algumas palavras bem simples, seria não ter medo, não ficar apavorado, não ficar duvidoso. Então, quando eu classifico a ideia de abandonar, eu estou entendendo que eu não preciso ter medo de abandonar o pecado. Eu não preciso ficar apavorado, com medo de consequências. Eu não posso ficar duvidoso, será que eu largo? Será que eu não largo? Eu não posso ter essas características, eu não posso ter esses pontos em mentes. Então, não dá margem para dúvida. Então, quando eu não dou margem para dúvida, eu evidencio. Eu evidencio o quê? Esse arrependimento, através do abandono, ok? Gostou da nossa introdução? Deixa o seu like aí, tá bom? A confissão de pecado, definição. Aqui o autor vai colocar alguns verbos, tá? Tanto concernente ao Antigo Testamento e alguns verbos também concernente ao Novo Testamento. Todos eles vão nos levar a uma mesma ideia, né? A ideia de atirar, jogar, lançar, estender a mão, né, do Antigo Testamento. Aliás, no Antigo Testamento nós temos tomar conhecimento, saber, reconhecer. Antigo Testamento. E algumas palavras que ele usou aqui também como exemplo. No Novo Testamento, o verbo grego, né, confessar, concordar com, consentir, conceder. Ele pega algumas raízes aqui também para poder explicar todo esse contexto léxico da palavra que é importante, tá? Você destacar. Talvez aqui nós não temos esse tempo, mas lá você tem sua lousa, você tem os seus encartes, seus slides. Então é bom que se expresse o léxico das palavras para que mostre ali alguns pontos bem interessantes. O fato é que quando nós falamos sobre professar, reconhecer abertamente e alegremente para a honra de alguém, nós estamos prometendo publicamente que nós faremos algo, que nós iremos nos comprometer. Então é interessante essa ideia de confessar, porque quando nós abrimos a boca, quando nós confessamos, nós estamos realmente publicamente falando que nós iremos cumprir aquilo que nós estamos dizendo. Então é declarar o que se crê ou sabe. Eu
creio que Jesus pode perdoar. Eu sei que eu pequei, que eu errei. Então, é declarar o que se crê e o que se sabe. E é interessante aqui, né, que Deus não procura nos esmagar, isso é fato, ou nos tornarmos chorões sem valor. Então não é isso que Deus não quer fazer na nossa vida. Não é isso que Ele quer. Ele não quer que a gente nos torne chorões sem valor. Toda vez que o pregador vai lá e chama para você se arrepender, você vai, chora, espernia, cai no chão e faz toda aquela algazarra. E depois sai do culto e continua praticando as mesmas coisas. Deus não quer chorões sem valor. Chorões sem vergonha na cara. Deus quer pessoas que confessem os seus pecados, que exteriorizam isso sim, através do choro, através da tristeza, mas que seja com valor. E Deus não quer nos esmagar, né, por causa do nosso erro, por causa do nosso pecado, tá bom? Então vamos lá, a confissão bíblica do pecado. Então aqui nós vamos ver que o ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecer e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. 1 João, capítulo de número 1, versículo 9, olha o que o texto vai nos dizer. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, o que acontece se nós confessarmos os nossos pecados a Deus? Primeiro ponto no versículo, ele cumprirá a sua promessa. Ele retomará o projeto, ao qual foi impedido de prosseguir por causa do pecado. E fará o que é correto. Deus não é injusto, ele não quer nos esmagar, ele quer fazer aquilo que é correto. O que é correto? É quando alguém pede perdão e Deus está no papel, na obrigação e no dever de perdoar aquele que lhe pediu misericórdia. Ele perdoará os nossos pecados. Isso é um ponto crucial. Outro ponto, e nos limpará de toda maldade. Então, 1 João 1,9, nós estamos falando de uma confissão a Deus, né, dos nossos pecados a Deus. Se você pega, por exemplo, Tiago, capítulo 5, versículo 16, a conotação é outra. O âmbito de Tiago aqui no versículo 16 do capítulo 5 está relacionado ao perdão pessoa para pessoa. 1 João 1,9, pessoa para com Deus. Vamos ler? Tiago, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Então eu tenho o primeiro momento, 1 João 1,9, que o pecado é confessado a Deus. Tiago 5,16 está falando, confessem os seus pecados uns aos outros. O que vai acontecer? Qual que é o resultado? 3 pontos importantes dentro desse versículo. E façam orações uns pelos outros. Esse é um carro-chefe, fazer oração uns pelos outros. Primeiro, para que vocês sejam curados. Então, uma pessoa que confessa o seu pecado uns aos outros, ele é curado de todo mal, de todo sentimento ruim, de tudo aquilo que lhe atrapalha. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Algumas traduções vão usar a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Enfim, tem a mesma colocação. Então, você entende que são 2 pontos importantes, confissão a Deus, confissão ao próximo. Então, confessar é o quê? É mudar de posição. Eu estou confessando, assumindo o erro, tomando as rédeas da minha vida, tomando as rédeas da minha vida espiritual, tomando as rédeas da família e indo para a posição da onde eu não deveria ter saído em hipótese alguma. Então, confessar é mudar de posição. Então, a confissão de pecado é feita. É feita a quem? Primeiramente,
a Deus. Segundo, aquele que sofre o dano, tá bom? Terceiro, a um conselheiro espiritual, você pode ter. Quarto, a congregação. Então são 4 elementos ao qual eu entendo que a confissão de pecado deve ser feita. Então, tem situações você e Deus. Situações você e o próximo. Terceira situação, entre você e o conselheiro. Quarta questão, tem pecados que é necessário que peça-se perdão à congregação no sentido geral, tá bom? Vamos lá. Então, entendendo isso, Mateus capítulo 5, versículo 21 ao 22, nós estamos falando aqui de pecado e nós estamos falando também de confissão. E dentro dessa questão da confissão, a confissão está atrelada ao juízo, tá bom? Por que ela está atrelada ao juízo? Mateus capítulo 5, 21, 22, ele vai explicar. O que ficar com raiva do seu irmão, né? Ou seja, capítulo 5 ele fala de algumas questões aqui que envolvem relacionamento. E esses relacionamentos relacionamentos mal resolvidos acabam em tragédia. Primeira, a colocação. O que ficar com raiva do seu irmão, tem pessoas que têm raiva do outro. Segundo, o que disser ao seu irmão que ele é raca, ou seja, que ele não vale nada, que é o mesmo sentido de cuspir na outra pessoa. Ou a outra situação é quando você disser para o seu irmão que ele é um louco, ou seja, o termo aqui mais próximo é idiota. Então são relações, são colocações que nos mostram o conflito. E dentro de um conflito, eu tenho uma pessoa que errou, eu tenho uma pessoa que foi prejudicada, tá? E eu preciso de ter aqui o quê? Entre um e outro, uma confissão do erro. Eu não deveria ter ficado com raiva porque por causa da raiva eu fiz isso e aquilo. Então precisa do perdão, pedir perdão. Eu te chamei de raca, eu falei que você não vale nada. É como se eu tivesse cuspido na sua cara. Você é um insignificante para mim, me perdoa. Eu não quis fazer isso, foi um impulso, foi um momento, enfim. São N colocações. Terceira, chamar o irmão ou irmã de idiota, né, de louco. São exemplos que a Bíblia dá. E nessa sequência que eu coloquei aqui, a questão da raiva, do raca e do louco, Jesus especificou que tem 3 consequências que podem acontecer e se não houver a confissão, não houver o pedido de perdão, não houver a concordância entre as partes, primeiramente, aquele que por causa da raiva ele comete alguma coisa contra o seu irmão, ele pode sofrer uma ação penal, o próprio texto diz, tá bom? Na segunda situação, ao qual ele chama o seu irmão de raca, que é a mesma coisa de cuspir, ou que ele não vale nada, há uma ação que a pessoa pode mover no sinédrio. A terceira, chamar o irmão de idiota, né, a pessoa, o amigo de idiota, aquela pessoa que está do seu lado ali, pode acarretar o sofrimento eterno que é ali apresentado como o gênero. Então você vê que acarreta sim, toda confissão está atrelada ao juízo. Então eu espero que você tenha entendido isso, que mediante uma atitude, se não procurar reconciliação, você pode sofrer, seja por ordem civil, criminal ou bíblica, no caso aqui a condenação eterna, algumas coisas podem ser geradas por causa de ações nossas, tá bom? Então vamos lá. Então entendendo que perdoar não é esquecer, é lembrar e não sentir dor, tá bom? Você sempre vai lembrar daquilo que você sofreu, uma palavra, uma ação, mas é lembrar sem sentir dor. Vamos lá. O subtópico 3, símbolo da confissão do pecado. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo, tá?
E assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado alcança a misericórdia de Deus. Então, a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada. Então, aqui nós temos um ponto importante. Quem perdoa e é perdoado se livra de uma prisão. Então, a pessoa que pede perdão, ela se liberta de uma prisão que ela mesma causou. A pessoa que perdoa, ela se livra de uma prisão ao qual ela estava prestes a entrar. Entendeu aí, irmãos? Entendeu a colocação? A pessoa que pede perdão, ela se livra de uma prisão ao qual ela está. A pessoa que perdoa, ela se livra de uma prisão ao qual ela poderia entrar. Então isso é muito significativo. A alma penitente clamava clama por perdão, com base na confissão e não penitência. Confessar os pecados e não agir pela penitência, eu tenho que me punir. Não, não é isso. Você precisa confessar os seus erros, seus pecados e assim assumir as rédeas da sua vida física e também espiritual, tá bom? Tanto é, fechando esse bloco aqui, Salmo 32, versículo 5 também é um salmo de Davi, tá bom? Então eu te confessei o meu pecado. Primeiro ponto. Segundo ponto, e não escondi minha maldade. Foi sincero com Deus, né? Não teve manipulação. O que aconteceu? Resolvi confessar tudo a ti. Aí ele confessou tudo. Deus queria esmagá-lo? Não. A Bíblia vai dizer, e tu perdoaste todos os meus pecados. Porque no mesmo versículo ele diz, eu resolvi confessar tudo. Como você resolveu confessar tudo? Deus perdoou todos os seus pecados. Amém? Salmo 32, versículo de número 5. Vamos aqui para o tópico 2, o perigo do pecado não confessado. Os males dos pecados não confessados. Provérbios, capítulo 28, versículo 13, é o texto áureo que nós fizemos aqui a nossa análise, tá bom? Então, o que é o pecado? Os males do pecado. O pecado, na verdade, é a insuficiência do ser humano em relação à glória ou ao caráter de Deus. Então, é a nossa insuficiência quando nos comparamos com a glória ou o caráter de Deus. Então, o pecado não é somente alguma coisa, o pecado, contrária ao que Deus disse que o homem não deveria fazer. O pecado não é somente alguma coisa contrária ao que Deus disse que o homem não deveria fazer, mas é também algo contrário ao que Deus não quer que o homem faça, com base nos princípios revelados pela sua palavra. Então, esse pecado, ele nos impede ou impede o nosso crescimento. Seja o crescimento pessoal, ele atinge a nossa área pessoal, seja o nosso crescimento financeiro, afeta demais, tá bom? A mentira, o engano e tantas outras coisas que nós poderíamos classificar aqui como pecado. Também nos impede o nosso crescimento espiritual, ministerial e familiar. Então, o pecado é a fraqueza do homem valente. Então, o homem valente, o homem forte, ele tem uma fraqueza. Então, nós podemos comparar o homem, o ser humano, a este homem forte. Ele tem uma fraqueza. E qual é a fraqueza do ser humano? É o seu pecado, tá bom? Vamos lá. Quem ignora a confissão de pecado, ocultando, vive uma vida de aparência, de morte espiritual. Isso acontece muito, tá? Vamos lá. As consequências do pecado de Adão e Eva. Aqui, nessa questão aqui,
o autor disse que a realidade bíblica do pecado pode ser vista no primeiro casal, Adão e Eva, né? E por causa disso, lembra que eu falei que a confissão está atrelada ao juízo? Aqui, mesmo eles tendo confessado o pecado, eles tiveram o quê? Uma perda. Grandes perdas. Primeiramente, né, eles perderam esse status de seres humanos eternos e também perderam o direito de habitar, morar, cultivar, né, no Éden, porque eles foram impedidos de entrar, eles foram expulsos do Éden. Então lembre-se que toda vez que há um pecado, ele tem uma consequência. E por mais que Deus nos perdoe, existem as consequências desse pecado que podem ser irreversíveis. E alguma perda nós vamos ter. Então é importante que se frise isso para que os alunos não entendam o seguinte: então é só eu pecar e Deus vai me perdoar e vai restaurar a minha vida e vai dar um up, eu vou voar. Não, não é assim. Todo pecado existe uma consequência. E essas consequências, essas dores, esse machucado, essa cicatriz, ela vai ficar como marca desse pecado. Então, isso vai deixar uma marca em você. E essa marca é para que você não esqueça que um dia você errou. E pode ter perdas. Você pode perder a esposa, pode perder os filhos, pode perder o seu cargo ministerial, pode perder o seu emprego. Então talvez nós não paramos para analisar isso. Deus perdoa? Perdoa. Mas as consequências desse pecado, elas podem ser impossíveis de serem barradas, tá? Então em Gênesis capítulo 6, versículo 5, quando o Senhor viu que as pessoas erram muito, e que sempre estavam pensando no mal, né? Ou em fazer coisas erradas, ele viu que a maldade do ser humano crescia demais. Então ele viu que o pensamento dos homens eram maus e cruéis. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Então essas alterações na condição física de Adão e Eva, a transição da natureza imortal para mortal e as tensões no gênero humano e na natureza fizeram com que os seus posteriores, né, aqueles que iriam surgir depois de Adão e Eva, aderissem, né, fossem caracterizados por esses pecados de maldade, de violência, e foram tantos que Deus chegou a um ponto a dizer que ele se arrependia de ter feito o homem. Então o ser humano, ele é mau, ele é cruel. Por isso que nós tratamos a natureza pecaminosa como algo tendencioso. Ele faz o homem a tender a fazer o mal. Então o Espírito Santo ele vem e trabalha ao lado da natureza caída e pecaminosa do ser humano, tá bom? Então aqui mostra um exemplo claro de Adão e Eva. As consequências do pecado de Davi. Aqui o autor deixou bem claro a questão da consequência ligada à espada, tá bom? Que não sairia da sua casa. O Salmo 32 mostra que por se manter em silêncio, não confessando o seu pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo o vigor espiritual. Aqui no Salmo 32, né, nós estamos falando do caso de Davi e Betseba, né, que envolveu Davi, Betseba, envolveu o profeta Natã, envolveu o seu filho, que tanto ele jejuou, orou, ficou sem comer, e Deus já havia dito para Natã, quando ele contou aquela história para Davi, de que Deus haveria de perdoar o seu pecado, e porque Deus perdoou o seu pecado, ele não iria morrer, só que a espada não sairia da sua casa, ou seja,
haveria mortes constantes, rebeliões dentro do seu lar, e que o menino não se salvaria. Mesmo assim, ele intercedeu pelo menino, ficou sem comer, orou ao Senhor, a fim de Deus se arrepender daquilo que ele tinha falado, mas não adiantou. O menino faleceu e Davi voltou depois ao seu estado natural, porque ele entendeu que a vontade de Deus estava acima da dele, tá bom? Então aqui, eu fiz uma colocação aqui, arminiana: a queda de Adão sobre a raça humana resultou na sentença de dar ao homem a ideia arminiana. Aí você já junta aqui a questão de Adão e Eva com Davi, tá bom? A teologia arminiana diz que a queda de Adão sobre a raça humana resultou na sentença. Qual sentença foi essa? De dar ao homem uma tendência ao pecado, sem implicar em culpa. Ou seja, houve uma contaminação da natureza humana. Eu lembro que uma revista nossa de escola dominical, o autor usou a expressão decomposição. Eu lembro até hoje, isso me gravou na minha mente. Nós estamos em um estado, o homem, o ser humano, né, em um estado de decomposição. E aqui, dentro dessa ideia, se encaixa bastante aquilo que já havia sido ensinado lá atrás em uma das nossas aulas de escola dominical. Então vamos lá. Romanos capítulo 6, versículo 16, para a gente encerrar essa parte, vai dizer o seguinte: assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte. Você, ser humano, você pessoa, você cristão, pode obedecer o pecado, aquilo que ele quer que você faça. Nós falamos muito na outra aula sobre a concupiscência, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nós falamos isso. E quando nós falamos sobre essa questão, o texto aqui de Romanos 6 e 16 fala justamente sobre isso. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Então ele traz o quê? A vida. Capítulo 6, versículo 23 de Romanos é muito conhecido, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Então busque a vida em vez de buscar a morte. Como é que eu vou encontrar a morte? Através do pecado. Como é que eu vou encontrar a vida? Através de Jesus. Eu sou a vida. Tá bom? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu tenho na punição a morte. Punição do quê? Por causa e foi gerado pelo pecado. Gerou uma punição. Que punição é essa? A morte. Mas dentro da questão do pecado eu tenho o remédio. Qual que é o remédio? O perdão e a justificação. A justificação que nos torna justo diante de Deus e o perdão dos nossos pecados é essencial. É para que possamos nos curar desse mal que nos afeta. Vamos lá? Salmo 51, versículo 7. Purifica-me com hisopo. Eu falei isso no começo. É um ramo, né, de um arbusto usado para purificar a pessoa que estava com doença de pele e que havia sido curado. Então, como é que se borrifava nele, né, com hisopo? O sangue, né, para purificação, ou seja, da pessoa já curada. Então, isso é muito, como é que se diz? É muito significativo para nós. Então, quando a gente fala de purificação, é de algo que está sendo curado, está passando pelo processo de cura, ou que já foi totalmente curado, né? Somente o Espírito Santo pode nos ajudar
nessa questão, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo de Deus, enfim. Então nós temos aqui mais um exemplo aqui de punição, 2 Samuel capítulo 12, do versículo 10 ao versículo 11, aonde nós já estudamos aqui a questão de Davi, haveria mortes violentas na família, que é exemplificada pela espada. Também a outra punição seria que membros da família lhe trariam desgraça. Então esse é o segundo ponto que é apresentado no versículo. E o terceiro ponto que é apresentado aqui e que tem um papel significativo para Davi como rei é a perda das esposas. Então esses 3 itens que são apresentados em 2 Samuel 12, do 10 ao 11, são punições ligadas ao pecado de Davi e ligados àquilo que Davi tinha em grande estima e tinha grande apreço. Então isso era importante para ele. Então, quando nós olhamos para essa questão, nós não vemos um padrão, nós vemos uma punição muito específica ligada à pessoa e ao cargo de Davi. Segundo ponto, nós vemos a revelação, que é o versículo de número 12, de 2 Samuel capítulo 12. Você pecou escondido. Essa é a revelação do pecado, tá? Você pecou escondido, Davi. Mas vou falar e vou fazer com que todo o povo de Israel veja os seus pecados à luz do dia. Não é que Deus estava envergonhando Davi, pelo contrário. Deus estava mostrando para Davi que ninguém esconde nada dele. E se Davi escondeu o seu pecado a Deus, e Deus ama a sua nação, Deus não vai esconder isso da nação. Deus vai mostrar, olha, o rei Davi pecou. O rei Davi pagou um alto preço. Mas, como eu disse aqui, Deus não queria envergonhar Davi. Deus queria mostrar a sua grandiosa misericórdia. Mostrando que, através do profeta Natan, Davi, você pecou. Deus perdoou. E o que me chama mais atenção, né? Além do perdão, e você não irá morrer. Deus não usa Davi como palanque político ou um palanque ministerial para falar aqui, ó, aqui é eu que mando. Se não fizer segundo a minha vontade, vai morrer. Não. Deus é um Deus de juízo, mas também é um Deus de misericórdia. Mas lembrando que Davi havia confessado os seus pecados e por causa disso ele pagou um alto preço, mas foi aí usado como exemplo de desobediência, mas também o exemplo daquele que foi perdoado. E o perdão, que é o versículo 13, Deus perdoou o seu pecado, não morrerá, mas o filho morrerá. Isso são as palavras do profeta Natan. Então é um misto de alegria junto com tristeza. Temos alegria de reconhecer, mas temos a tristeza de perder algo que não era para ter perdido, que não era para ter acontecido. Tópico 3, confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. A confissão de pecados deve ser primeiramente ser dirigida a Deus por intermédio de seu Filho, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, nós temos um advogado que nos defende. Então aqui nós estamos falando justamente dessa questão. O Filho é o intermediário, é ele que intercede junto ao Pai. O Espírito Santo leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis, mostrando todo o nosso quebrantamento, que isso é importante, e Jesus intercede perante o Pai para conosco, tá bom? Então ele serve como nosso advogado.
subtópico de número 2, alcançando a cura e restauração. Você vai ver que o textuário na presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento, orgulho, soberba. Mas a humildade deve ser vivenciada, ou seja, com a humildade de reconhecer os nossos erros, nós podemos viver uma vida mais leve, podemos ser restaurados, né? Não há algo mais restaurador que desfrutar das misericórdias de Deus. E não somente isso, mas de sermos consolados, porque confessamos os nossos pecados. Aqui o texto termina, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, ele nos transformou de inimigos para amigos dele. Nos deu também o ministério da reconciliação, tudo isso aqui apresentado em 2 Coríntios 5,18, ou seja, no lugar de inimigos, nos tornamos amigos. E ele nos deu esse ministério. Que ministério é esse? Da reconciliação. Então, quem faz assim, encontra o caminho da cura e libertação. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você, sua casa e sua família. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.